Provérbios 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe que este ou aquele dia poderá trazer. Ou seja, né? A Bíblia sempre fala para a gente não se orgulhar, né? Para a gente não se gabar de alguma coisa. Seja alguma conquista, seja, né, alguma medalha, seja algum troféu que a gente ganha. A Bíblia sempre nos ensina, nos instrui a não nos gabar por alguma coisa. Porque de fato nós não conhecemos os nossos dias, né? Nós não sabemos o que cada dia vai preparar. Tanto é que a Bíblia fala lá em Mateus que basta cada dia o seu mal. Então nós não sabemos, né? Nós abençoamos o dia de hoje, declaramos que esse dia é do Senhor, mas de fato nós não sabemos o que esse dia prepara para nós, né? O que esse dia nos espera. Então que a gente possa render o nosso dia ao Senhor. E nunca se gabar achando que a gente está vivendo por conta do nosso próprio merecimento ou por conta da nossa própria conquista, não. Se nós estamos de pé, se nós levantamos hoje, dia 27 de outubro de 2024, é porque o Senhor nos guardou, é porque o Senhor nos sustentou até aqui. E ele continua, Provérbios 27, versículo 2. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. De fato, né? De fato é importante que a gente nunca venha se vangloriar a respeito de nós mesmos. Ah, eu conquistei. Ah, eu fiz. Ah, eu sou tal, eu sou fulano. É tão ruim, né? Eu não sei você, mas eu fico muito constrangida quando eu tô conversando com alguém e a pessoa está se vangloriando, sabe? A pessoa está falando das suas próprias, né? É muito chato isso, a não ser que você pergunte, né? A não ser que você esteja falando sobre aquele assunto determinado, mas a pessoa assim, olha, eu sou sábia, eu sou inteligente, eu sou, né? Isso demonstra orgulho, né? É um orgulho bem... Na verdade, o orgulho é feio aos olhos dos outros, né? O orgulho só é bonito para quem fala, para quem é orgulhoso, mas para os outros é feio. Muito feio uma pessoa orgulhosa, né? Então aqui fala, ó, que outros façam elogios a você, deixe que as pessoas te elogiem, né? Porque se você verdadeiramente é quem você diz que é, as outras pessoas vão te elogiar, as outras pessoas vão te honrar, mas que não seja dos teus lábios que saia o teu próprio elogio. Amém? Então, e ao invés de elogiar você, elogie os outros, encoraje os outros. Seja uma boca de Deus na vida das pessoas. Não na forma de bajulação, mas na forma de honra, na forma de reconhecimento, na forma de gratidão, né? Porque assim você vai estar incentivando essa pessoa, você vai estar encorajando ela, para que ela prossiga no seu chamado, na sua vocação, né? Reconheça mãe, reconheça pai, reconheça irmãos, né? Reconheça amigos, pessoas que são importantes na tua caminhada. E ele continua, Provérbios 27, versículo 3. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. É verdade. Não tem dia que a gente está indignado com algumas coisas, que a gente está indignado assim com a ação. Desculpa. Tem dia, tem ações, tem atitudes que nós vemos, né? Que às vezes causam indignação no nosso coração. E aqui justamente está falando isso, né? Que a irritação causada pelo insensato, ela é pesada. Olha só que interessante. No versão Almeida fala assim, ó. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que ela ambas. Interessante, né? A ira realmente do insensato, ela é desgovernada, né? Ela tem um peso muito forte. E ele continua, Provérbios 27, versículo 4. O rancor é cruel. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Olha só que interessante. Aqui, né, Salomão está falando que, interessante, né? O rancor, ele é muito cruel. A fúria também, ela destrói tudo. Mas ainda pior é a inveja. Ele fala, mas quem consegue suportar a inveja? De fato, a inveja, ela é um inimigo silencioso, né? Porque a fúria, ela faz barulho, o rancor, ele também causa um estardalhaço dentro de nós, né? Mas a inveja dos outros, ela é silenciosa. Ela não tem, muitas vezes você nem sabe que você sofre a inveja, você nem sabe que a pessoa é invejosa
né? Por causa da tua vida, por causa da tua felicidade, por causa do teu casamento. Você não sabe. A inveja silenciosa é um inimigo silencioso, mas é um inimigo cruel também. Inimigo cruel, né? Porque você de fato não... você não sabe de fato se são amigos, né, de verdade, se são pessoas que realmente você pode... se celebram com você. Então o invejoso, ele é cruel. E ele continua, Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Olha só que interessante. Melhor é a repreensão feita abertamente, ou seja, é melhor que você tenha, é melhor a repreensão que não é encoberta, né? Porque a repreensão, ela precisa ser revelada, né? Porque se alguém está precisando de uma disciplina, se alguém está precisando de uma exortação, é melhor que ela seja exposta, porque essa pessoa, ela vai aprender com essa repreensão, ou pelo menos ela não pode dizer que ela nunca foi avisada sobre aquilo, porque a repreensão que é aberta, que é exposta, ela é um alarme, né? Ela realmente ela causa um impacto, ela causa um confronto, então ela coloca a pessoa para refletir. Mas o amor encoberto, ninguém sabe, né? Às vezes você ama alguém, às vezes você tem gratidão por essa pessoa, mas às vezes você não expõe isso, né? E esse amor encoberto, ele não tem, como é que eu posso dizer para você? Ele não tem efeito. O amor encoberto não tem efeito, porque essa pessoa não sabe que ela é amada. Essa pessoa não sabe que ela é reconhecida por você. Eu lembro disso quando tem um enterro, né? Quando alguém morre, às vezes ao redor do caixão a família fala daquela pessoa. Ao redor do caixão as pessoas falam daquela pessoa. Nossa, ela é tão generosa, ela foi tão bondosa comigo, né? Quando eu precisei de tal coisa, ela foi. Mas às vezes essas palavras nunca foram faladas para tal pessoa. Foi um amor encoberto, né? Às vezes a pessoa morreu sem saber dos teus sentimentos, sem saber da tua gratidão, sem saber do valor que ela tinha para sua vida. Sabe que um tio meu, né? Um tio meu morreu recentemente, fazem uns 2 anos, mais ou menos, e ele era uma pessoa de muito caráter e de muito valor. E quando ele morreu, ele morreu novo. Eu comecei a recordar e lembrar do quanto ele era valoroso, do quanto ele era especial para mim, sabe? Mas eu nunca disse isso para ele. Eu nunca disse isso para ele. E o Espírito Santo falou para mim: filho, por que tu nunca falasse, né? É o amor encoberto. Você sente tanto aquela pessoa, sabe? Tem tanto importância para você e você nunca abriu a tua boca para falar sobre isso para ela. Fale, porque na morte a pessoa não vai te ouvir. Por mais que haja um reconhecimento, um galardão, né? Ou às vezes no distanciamento, essa pessoa não vai saber. Então fale, sabe? Valorize uma amiga que é importante na sua vida, né? Pai, mãe, então nem se fala, né? Mas pessoas que de fato são essenciais, sabe? Pessoas que às vezes liberaram uma palavra sobre você, ou às vezes um conselho, às vezes uma instrução, e elas não sabem o quão de fato foram importantes na sua vida. Às vezes um conselho de alguém mudou uma chave no teu coração. E às vezes você nunca falou isso para a pessoa, dizer: olha, saiba, meu amigo, meu irmão, que você foi essencial, os teus conselhos me dão vida, a tua instrução, ela, sabe, reconheça em vida, para que a pessoa saiba. E eu entendo, pelo menos a revelação que Deus traz para mim sobre esse versículo 27, capítulo 27 de Provérbios, versículo 5 é isso. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Porque o amor oculto, ele fica em segredo, né? E o amor é a ferramenta de Deus. O amor é violento. O amor, ele é violento. Mas ele é uma maior ferramenta que você pode ter na sua vida. O amor de Deus pelo próximo. Então que você saiba reconhecer. Não na morte da pessoa, mas na vida, enquanto ela está viva. E ele continua. Provérbios 27, versículo 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. É verdade. Gente, eu pulei um versículo, desculpa. Provérbios 27, versículo 6. Quem fere por amor mostra lealdade. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Ou seja, eu gosto da versão Almeida. A versão Almeida fala assim, ó: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama.
Gente, às vezes até o próprio Deus fere o nosso coração. Não porque Ele nos ama, mas porque Ele nos ama tanto que Ele deseja que a gente tenha o coração dEle. Que a gente deseja que a gente viva a vida de Deus. Então, fiéis são as feridas feitas por quem ama. Olha só que lindo. Mas os beijos de quem aborrece são enganosos. Então, às vezes, alguém que você ama, quando chamar a tua atenção, sabe, não leva para ofensa. Não leve para o lado da ofensa. Não, essa pessoa te ama tanto que ela precisa alertar você acerca do caminho que você está pegando, acerca das ações que às vezes você toma, que não são, sabe, as ações dentro da palavra, as ações enganosas. Então, não se ofenda. Não se ofenda, não se defenda, não se justifique. Fiéis são as feridas feitas pelo quem ama, pelo que ama. Então não se ofenda, não leve isso para o lado pessoal. Entenda, se essa pessoa te alertou sobre algo, se essa pessoa, sabe, ela viu algo em você que você não vê, entenda isso como amor. Veja isso, perceba isso como amor. Porque a pessoa só está querendo o seu bem. A pessoa só está querendo realmente que você, sabe, que você enxergue isso, que você perceba isso. E ele continua. Provérbios 27, 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Verdade, né, gente? Quando a gente está satisfeito, quando a gente já está saciado, a gente despreza, né? Quantas vezes a gente vai num restaurante, a gente come, né? E às vezes a gente ainda tem tanta coisa boa ali para comer, mas a gente não aguenta mais, a gente já está satisfeito, a gente já está saciado, né? Então, para quem tem fome, não. Para quem tem fome, até o amargo é doce, porque o esfomeado, o faminto, ele vai comer tudo que tem pela frente, até aquilo que não é bom vai ficar bom ao seu paladar, aos seus lábios, né? Porque ele está com fome. E ele continua, Provérbios 27, versículo 8. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é um homem que vagueia longe do lar. É verdade. É verdade, gente, o lar é lugar de morada, o lar é lugar de habitação, o lar é lugar de descanso, o lar é lugar de, sabe, de refrigério. Então, o passarinho, a ave, quando ela vagueia longe do ninho, beleza, ela está buscando alimento, ela está, né, fazendo seu propósito, ela está semeando, só que no seu lar é a sua habitação. Como a ave que vagueia longe do ninho, ou seja, a ave não está no seu habitat natural, o seu habitat natural é o seu ninho, junto à sua família, junto aos seus filhotes, né? Esse é o seu lar. E assim é um homem que vagueia longe do lar, ou seja, ele está procurando alguma coisa, ele está em busca de algo, né? Mas na verdade ele está fora da sua origem, fora do seu lugar de permanência. Gente, isso é tão visível quando a gente viaja, né? Eu viajo, inclusive, né, a gente ficou 4 dias aí sem provérbios porque eu estava viajando. E por mais que às vezes você fique em lugares confortáveis, em hotéis bons, né? Nem sempre é assim, mas, né, quando é assim, por mais que haja conforto, né? Às vezes uma viagem de férias que você, poxa, fica num lugar muito legal que você sonhou, nada é como a nossa casa. Nada é como o nosso lar. E a nossa casa às vezes é muito mais simples do que o hotel. Nossa casa às vezes é muito mais, sabe, muito mais simples do que aquele lugar que a gente estava. Mas o nosso lar, ele é um lugar sagrado, né? A nossa casa é um lugar sagrado para nós. É um lugar de, sabe, é um lugar de liberdade, é um lugar de descanso, é um lugar de tirar tudo, né? De tirar, sabe, de tirar todas as capas, de todas as máscaras e a gente simplesmente, né, desfrutar, realmente entender que aquilo dali é a nossa casa. E ele continua, Provérbios 27, versículo 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Verdade, né? Ou seja, o perfume, né, um incenso aqui que era muito usado na antiguidade para perfumar os ambientes, eles trazem realmente alegria ao coração. Dá uma sensação de, né, dá uma sensação né, não sei, de ambiente agradável, de conforto, né? Mas do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Ou seja, sabe quando alguém te aconselha sinceramente do fundo do seu coração, dali pode nascer belas amizades. É interessante porque lá na versão Almeida fala tão diferente, né? Fala assim, o óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo com o conselho cordial. Ou seja,
Na dificuldade do amigo, na adversidade do amigo, um conselho a anima, um conselho levanta, um conselho é um bálsamo na vida do amigo. E ele continua, Provérbios 27, versículo 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Ou seja, deixa eu ler esse versículo na versão Almeida. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. É igual, né? Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Ou seja, no dia da adversidade, vá para quem está próximo de você. Vá para quem, procure quem está ao teu redor. Né? Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Ou seja, isso quer dizer, né, que na hora da dificuldade, da adversidade, não abandones o teu amigo. Não abandones o teu amigo. E quando for você atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. É melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Ou seja, procure quem é mais íntimo. Procure quem está mais próximo, quem está mais perto de você. E ele continua, Provérbios 27, versículo 11. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Lá na versão Almeida fala assim, ó, ser sábio, filho meu, e alegre o meu coração, para que tenha alguma coisa para responder àquele que me desprezar. Olha só que interessante, né? Que fala sobre amizade também, né? E sobre ser sábio, porque a sabedoria alegra o coração do pai. A sabedoria, a instrução, o conhecimento alegram o coração do pai, né? Então, quando esse sofrer o desprezo, ele vai ter o que responder, ele vai ter, porque ele já foi instruído, ele já foi ensinado. Então ele vai ter o que falar. Ele vai ter o que falar, porque o sábio, né, que alegrou esse coração, vai poder ter resposta, né, a quem desprezar. E ele continua, Provérbios 27, versículo 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ou seja, o prudente, ele está caminhando por uma via e ele percebe quando tem buraco. Gente, eu estou falando isso, né? Você está entendendo, né? Não é de uma rua física. Mas o prudente, ele está caminhando por uma vereda, por um caminho, e ele percebe quando há perigo. Ele percebe quando tem pedra de tropeço, ele percebe quando há buraco, ele percebe quando há um desvio, ele percebe porque os seus olhos estão adiante. Ele não olha só realmente para 1 metro na sua frente, mas ele olha para 1 quilômetro. Ele tem um olhar que percebe o ambiente, que percebe o caminho. Né? Mas o imprudente não faz isso. O inexperiente, ele vai adiante, ele vai. Então ele não está percebendo que ele está entrando por uma via perigosa, ele não está percebendo que ele está entrando num relacionamento doente, que ele está entrando, numa amizade tóxica. Ou seja, ele não discerne o ambiente, ele não percebe o perigo. Ele não percebe perigo. Então ele vai. O que vai acontecer? Ele vai sofrer as consequências da sua inexperiência. Ele vai sofrer as consequências da sua imprudência. Então, todo negócio que você entrar, toda amizade que você desfrutar, tudo, discirna, Tenha discernimento, peça para Deus que te mostre. Né? Tem pessoas que entram em relacionamentos e, gente, é tão visível a quanto aquela pessoa não encaixa para sua vida, mas parece que, a pessoa tá cega, né? E ela não percebe, No namoro já dá um monte de problema no namoro. Daí a pessoa segue adiante, noiva e casa, ou se junta, né? Que infelizmente acontece muito isso. Ou seja, por isso que namoro é para se conhecer. Por isso que namoro é para perceber, para conhecer a pessoa, né? Então tem gente que vai assim e não percebe os sinais, não percebe perigo. Daí vai depois, né, dar com a cara na parede. Primeiro, porque às vezes já quebrou o princípio, e segundo, porque não percebeu os sinais, né? Então foi até que desgovernou tudo, né? Por isso que é tão importante o namoro, né? Na vida do crente, na vida na vida de todos, né? Porque o namoro faz isso, o namoro sinaliza, o namoro revela o comportamento, a postura, o caráter, né? Então,
Ele serve para isso, para sinalizar, para conhecer. E ele continua, Provérbios 27, 13. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Ou seja, Salomão instruiu várias vezes sobre não ser fiador, né? Porque se você é fiador, você vai ter que pagar um preço por isso. Se ele não pagar, olha, tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva a ele de penhor, a quem dá garantia a uma mulher leviana. Ou seja, vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar. Você ficou de fiador, então, né? Você garantiu. Então agora vai precisar cumprir, né? Com essa aliança que você fez. Provérbios 27, versículo 14. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Gente, lá na versão Almeida fala assim: o que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Ou seja, é uma bênção dada, sabe, fora de hora, né? É uma bênção dada fora de hora. Eu entendo esse versículo dessa forma. Olha só que interessante. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Ou seja, ela tá fora de hora, né? Ela tá fora de, sabe, fora de contexto, né? Então, para tudo tem um tempo, né? Há tempo de abençoar, há tempo de calar, há tempo de falar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar e até tempo de abençoar, né? A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida, né? Entendo que é fora de contexto, né? Fora de hora. E ele continua, Provérbios 27, 15. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Gente, apanhar óleo com a mão é uma tristeza, né? Vai dar problema. Apanhar óleo com a mão, né? Vai ser complicado, vai escorrer pelos teus dedos, né? Vai sair, né? Assim é a mulher briguenta, é como gotejar constante num dia chuvoso, ou seja, incomoda, né? Atribula, né? Aquela coisa, aquela gota, sabe aquela goteira? Que fica ali pingando, 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 meu Deus, não para nunca. Assim é a mulher briguenta, ela irrita, ela causa, sabe, ruído na casa, ruído no lar, causa tribulação. E ele continua, Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Verdade. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Nós somos pedras, né, gente? Uma pedra lapida outra pedra, um diamante lapida outro diamante. Nós somos lapidados pelas pessoas que nos cercam. Nós somos lapidados. Nós somos lapidados no perdão, nós somos lapidados no amor, nós somos lapidados na paciência, né? Na tolerância. A Bíblia diz para suportar os fracos, para tolerar, né? Então, a gente precisa realmente aprender isso. Não é fácil. A gente vai aprender como? Só lendo? Aprendi a tolerar. Não, a gente aprende vivendo. Né? A gente aprende, às vezes, tendo um filho, sabe? Que é mais demorado, né? Mais lento, talvez, em algumas coisas. Tendo, às vezes, um marido, né? Que, às vezes, você vai precisar aprender a tolerar as suas manias, sabe? Tem um monte de gente, tem um monte de mania, né? Você convive com aquela pessoa, você ama, mas não é fácil tolerar a mania dos outros. A gente consegue tolerar as nossas, né? Mas dos outros, às vezes, é difícil. Então, quando diz aqui o homem afia o seu companheiro, é isso. A gente aprende a amar as pessoas, a gente aprende a conviver com as pessoas, tolerando as diferenças. Tolerando as diferenças, porque é muito fácil amar quem é igual a gente, né? É muito fácil amar quem a gente admira, né? Amar quem, sabe, faz tudo que a gente deseja. Mas quando essa pessoa age diferente, quando essa pessoa age, né, de acordo com a sua personalidade, às vezes de acordo com a sua, né, a gente vai aprender a amar assim, nas diferenças. Então, nós lapidamos uns aos outros, nós somos pedra, né? A Bíblia nos chama de pedra viva. Uma pedra vai, sabe, afiando a outra ali, até que haja um encaixe, até que haja uma conexão, né? E que juntos a gente venha edificar alguma coisa. E ele continua, Provérbios 27, 18. Quem cuida de uma... Só um pouquinho. Amor, vê um feijão pra mim. Não tem que colocar mais água.
Desculpa, gente, aqui é dona de casa, fazendo feijão já cedo. Então, é isso aí, dona de casa, a gente tá aqui, mas já tá lá né? Já adiantou um monte de coisa, já fez um monte de coisa. Enfim. E ele continua, Provérbios 27, versículo 18. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. A Maria falou, né? 2 filhas e um filho, mas não é fácil, tudo adulto. E não é fácil, gente. Adulto já tem uma personalidade formada, adulto já tem o seu caráter, já tem sua opinião. Não é fácil. Mas é assim que Deus vai nos moldando, é assim que Deus vai nos aperfeiçoando, é assim que Deus vai nos ensinando. É dessa forma, sabe? Vendo as diferenças, vendo os valores uns dos outros, né? E nesse versículo que a gente leu agora, né? Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. Claro. Mas se você cuida realmente de uma figueira, você vai usufruir dela. Quem cuida de um casamento vai usufruir de um casamento saudável, que foi cuidado, foi alimentado, foi nutrido, né? Então por isso que é tão importante a gente cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. Porque se você cuida, você vai usufruir, você vai desfrutar, né? Tem gente que, mas meu casamento se perdeu. Gente, às vezes não foi cuidado. Casamento, relacionamento, amizade é que nem um jardim. Você não pode abandonar o jardim. Se você abandonar o jardim pode ser lindo. Só que vai ter erva daninha, vai ter mato, né? Você vai precisar podar. Você vai precisar podar a árvore, você vai precisar podar, né? Para que ela dê frutos. Então, casamento, relacionamento, família, precisa ser nutrido, precisa ser cuidado. Quem cuida vai desfrutar, mas quem não cuida vai desfrutar da sua insensatez de não ter cuidado. Ou seja, vai desfrutar da loucura de não ter, né, de você não ter se dedicado talvez ao lar, à família, à maternidade, né? Então, é isso. Quem cuida de uma figueira vai comer do seu fruto. E quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. A gente falou aqui muitas vezes sobre honra, né? E honra é isso, reconhecer as pessoas, reconhecer o valor delas, reconhecer o quanto elas foram importantes na sua vida em determinadas situações, reconhecer a importância delas. Reconhecer, sabe, a gratidão, reconhecer o bem que elas fizeram. Então, quem trata bem o seu senhor receberá um tratamento de honra. Esse é princípio. E ele continua, Provérbios 27, 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós, né? Então, quando a gente está lá tá lá num laguinho, tá lá no mar, a gente olha, né? Vai refletir ali, né? A nossa imagem, mesmo que embaçada ali, vai refletir. Assim é o coração reflete quem somos nós. Então, se o nosso coração está carregado de inveja, o nosso coração está carregado de maledicência, nosso coração tá carregado de murmuração, só está refletindo quem você é. Se você é uma pessoa ingrata, que você é uma pessoa murmuradora, que você é uma pessoa, né, que sabe, que não reconhece o favor de Deus sobre a tua vida, né? Você é uma pessoa que está com inveja do próximo. Então, o coração reflete quem somos. Por isso que a gente precisa orar sempre a Deus. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque é o Senhor que conhece. Gente, sondar, você já viu uma sonda? Uma sonda, ela entra, né? Às vezes você fez uma operação, uma cirurgia, enfim, uma sonda, ela é uma ferramenta que ela vê onde os olhos naturais não podem ver. Ela vê onde os nossos olhos visíveis aqui eles não podem enxergar. A sonda entra onde ninguém pode entrar. Então, por isso que a gente precisa orar, Senhor, sonda o meu coração e me revela se há em mim algum caminho mau. É desse jeito, porque o coração reflete quem somos. Então, se a gente está aí carregado de sentimento maligno, carregado de sentimento, sabe, de uma natureza terrena, diabólica, é porque a gente precisa ser transformado. E só o Senhor pode nos revelar isso. Então, que essa seja a nossa oração. Senhor, sonda o meu coração. E ele continua, Provérbios 27, versículo 20. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Isso é verdade, né, gente? Assim como o inferno, assim como o diabo, a destruição, elas são insaciáveis e sempre querem mais, assim são os nossos olhos, né? A gente quer uma coisa agora, a gente consegue, daqui a pouco a gente quer outra, daqui a pouco a gente quer outra.
há uma insatisfação muito grande no coração do homem. Há uma insatisfação muito grande, às vezes, no nosso coração, né? É insaciável, insaciável. Por isso que eu digo que a medida da nossa satisfação, a medida da satisfação que a gente procura está em Deus, está em Cristo. Nada nesse mundo vai nos saciar. Nada nessa terra, nada nessa esfera terrena vai nos saciar. A não ser a presença de Deus, a não ser, sabe, quando a gente entender esse lugar, buscar esse lugar de saciedade nele. Jesus é uma pessoa. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, essa satisfação, essa saciedade está nele, somente nele. E ele continua, Provérbios 27, versículo 21. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova um homem são os elogios que recebe. Aqui no versículo, na versão Almeida, fala assim, ó, o crisol é para a prata e o forno para o homem é provado pelos louvores. Gente, o crisol, ele é refinado. O crisol é tipo um forno, tá? Sabe? O crisol, ele é tipo um forno, assim, que a prata, ela é purificada. Nesse forno, a prata, ela é, sabe? Ela é revelada as impurezas e, ao mesmo tempo, ela também sofre esse processo, né, de purificação. Ela revela, na verdade, sabe? O que está ali, está de impureza na prata. E assim é o forno para o ouro, da mesma forma. O ouro ali no forno, ele é, sabe? Ele sofre nesse processo de limpeza, ele é revelado ali ainda o que está ali que não é de fato ouro. E assim, os elogios provam um homem. Os elogios provam um homem. Então, quando a gente recebe muitos elogios, quando a gente recebe muito elogio, muito reconhecimento, nesse momento nosso coração é provado. Nesse momento nosso coração, ele é revelado, sabe? Se a gente se vangloria, se a gente se orgulha, se a gente se ensoberbece, ou se a gente realmente reconhece, não, o que eu tenho vem do Senhor. O que você vê em mim de bom é o Senhor. Existe uma frase que fala, né? O que você vê em mim de bom é o Senhor. O que você vê em mim de ruim sou eu mesmo, né? Então os elogios provam o nosso coração. E ele continua, Provérbios 27, versículo 22. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Meu Deus, né, gente? Difícil, né? Olha só, ainda que o insensato seja moído, que o insensato seja esmagado, a insensatez ainda não se afastará dele. Meu Deus. Como é complicado, né? Essa loucura, essa insensatez, essa imprudência, né? Quando a gente está nesse caminho, né? Parece que nada vai fazer efeito ali, sabe? A pessoa pode passar por um monte de situação, parece que ela não vai aprender nunca. Você já conheceu pessoas assim que parece que passou por um monte de provação na vida, passou por um monte de coisa e você olha para a pessoa, não aprendeu nada. É um insensato. É o insensato, é o louco, é o rebelde, é o imprudente. Porque aquele que é sábio, aquele que é prudente, ele também vai passar pelo fogo. Ele também vai passar por coisas extremamente dolorosas e difíceis. Só que ele vai aprender com a situação. Ele vai aprender com aquele processo. Ele vai ser ensinado por aquele processo. Ele vai ser esmagado, mas nesse esmagamento vai sair suco, vai sair, sabe? Nesse esmagamento vai sair essência. Mas o insensato não. Ele passa por 500 mil coisas, mas ele continua do mesmo jeito. Sabe, né? É exatamente aquilo que a gente fala. Nossa, não aprendeu nada, parece que não adiantou nada. É exatamente isso. E ele continua, Provérbios 27, versículo 23. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Gente, de novo, né? Aqui fala sobre diligência, que fala sobre cuidado, que fala sobre, né, se esforçar para cuidar daquilo que Deus nos deu. Esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão, ou seja, cuida do teu rebanho. Cuida, sabe? Seja diligente, cuide de uma a uma, cuide da tua casa, do teu lar, dos teus filhos, né? Do teu esposo. Seja diligente, pois as riquezas não duram para sempre, nada vai garantir que uma coroa passe de uma geração para outra, ou seja,
né? Não é porque você sabe que teu filho vai ser, não é porque, sabe? Nada garante que isso vai ter uma continuidade, que você vai estabelecer um legado ali. Então, dê atenção ao teu rebanho, dê atenção às ovelhas do teu lar, dê atenção para as pessoas que o Senhor colocou na tua caminhada. Dê atenção, cuide, para que você possa desfrutar disso. E ele continua, né? Já estamos no final. Provérbios 27, versículo 25. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, e os cordeiros lhe fornecerão... Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas. Ou seja, gente, o que ele quer dizer isso? Quando o feno for retirado, ou seja, quando você cuidar, né? Você está colhendo ali, você está limpando, você está, sabe? Quando você fizer isso, né? Quando você realmente cuidar do teu jardim, quando você cuidar do teu campo, quando você cuidar das tuas ovelhas, quando você arrancar a erva daninha, quando você nutrir, quando você alimentar, gente, o que vai acontecer? Os cordeiros vão lhe fornecer roupa, ou seja, a prosperidade vai chegar na tua casa. Você vai ter sustento, você vai ter mantimento, você vai ter, sabe, o que vestir, o que beber, o que comer. Vai haver fartura de leite de cabra para alimentar não só você, mas a sua família e também as pessoas que estão ao seu redor. Vai ser tanto que você vai sustentar as tuas servas. Então isso é falar, esses versículos aqui, né, bastante versículos que a gente leu aqui, estão falando sobre esse cuidado. Vale a pena cuidar da tua casa, vale a pena cuidar do teu lar, vale a pena cuidar do teu casamento, vale a pena cuidar do teu chamado, vale a pena cuidar do teu ministério, vale a pena cuidar da tua carreira, vale a pena, sabe? Claro, nunca invertendo a ordem, nunca invertendo as prioridades, que a primeira prioridade nossa é o nosso lar. Claro que primeiro de tudo é o nosso temor a Deus, o nosso amor, o nosso coração entregue a Ele, mas depois é o nosso lar, depois é a nossa família, e depois vai o trabalho, né? E depois vai a igreja, sabe? Então não inverta essas prioridades, mas faça, se dedique, se dê atenção, né? Se dê atenção porque você vai colher esse fruto, você vai desfrutar disso que você cuidar. Amém? É isso, gente. Hoje nós terminamos Provérbios 27. Amanhã estaremos aqui de novo às 8 da manhã falando sobre Provérbios 28. E se você desejar assistir a todos os provérbios, todas as gravações, tem alguns aqui ainda no Instagram, mas a maioria está lá no meu YouTube. YouTube Daniela Santos Oficial. Se inscreve lá no canal, né? Dá uma curtida lá, vê os outros vídeos que você perdeu, porque com certeza você vai ser abençoado por essas instruções. Amém? Um beijo no seu coração. Fique com Deus.